Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VILG11, o fundo de logística da Vinci. Quero comentar com vocês sobre as atualizações do fundo, a venda que foi publicada através de fato relevante, que gerou ali um lucro de 0,19 centavinhos por cota. Quero comentar também sobre as vacâncias e desafios do fundo e também sobre o guidance de dividendos, ok? Então aqui nos destaques, venda dos módulos do Jundiaí BP, o fundo celebrou acordo para a venda de 100% de sua participação no ativo Jundiaí Business Park, localizado em Jundiaí. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Recebimento de valores da Tok Stock. Então aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Teve uma atualização até interessante aqui para o fundo, né, desse valor. Estava depositado em juízo. E renovação da Ambev Cariacica. O fundo assinou em maio também a renovação. São os principais assuntos, daqui a pouco a gente toca neles. Cenário macroeconômico dos relatórios A20, pessoal, é bem interessante, tá? Vale a pena aqui dar uma visão geral de Brasil e de exterior em poucos parágrafos, compensa a leitura. Eu não fico trazendo nos vídeos, porque senão vai ficar muito repetitivo. Todo vídeo, se eu for falar de cenário macroeconômico, vocês não vão me aguentar mais. Vamos lá, então. Indo direto ao ponto. Venda de 100% da participação do fundo no ativo Jundiaí Business Park. No dia 30 de maio, então, o fundo celebrou esse acordo para a venda de 100% da participação nesse imóvel. A participação de 2.270 metros quadrados corresponde a 3 módulos do empreendimento e 43% de sua BL. O valor total da venda foi de R$ 34.700.000, sendo o pagamento recebido à vista na data da conclusão da operação em 30 de maio. O valor é 4% superior ao valor do laudo de avaliação do ativo, com database em dezembro de 22 e disponível no site do fundo. Bom, pessoal, ponto positivo acima do laudo, isso é algo que eu já comento muito aqui com vocês. O valor do laudo ali serve de parâmetro para quem é investidor, mas sempre vale um estudo mais profundo. Não canso de citar aqui para vocês o HGRU, o TRXF, que tem ali o laudo de avaliação em um valor X e consegue sempre fazer essa venda em X mais 10%, 4%, 20%, varia do imóvel. Então aqui também o VILG conseguindo fazer o mesmo movimento, um valor pequeno, né, acima do laudo, mas acima do laudo. O ganho de capital gerado pela venda do ativo proporcionou um resultado caixa extraordinário, não recorrente, de mais de 2,8 milhões, o equivalente a 0,19 por cota. O fundo realizará a distribuição desse resultado ao longo dos próximos meses, respeitando o limite mínimo de 95% da distribuição dos resultados por semestre. Bom, pessoal, e por que o fundo, ao meu ver, fez essa venda? Porque a gente até vai ver daqui a pouco o centro de distribuição Cachoeirinha, que estava para ser vendido desde o começo do ano, geraria um lucro até maior do que esses 19 centavinhos. Trouxe vídeo aqui no canal. Lá na época, essa venda, essa negociação se encerrou sem a venda. Então, o fundo precisava aqui de capital, também foi uma, uma operação que gerou um lucro interessante, né? Então, foi feito. A transação representa o cap rate de 8,3, levando-se em consideração NOI e caixa, realizados nos últimos 12 meses, e uma TIR de CDI mais 5% ao ano, além de um múltiplo do capital investido, MOIC, de 1,44 vezes. Então, uma venda bem interessante. A TIR aqui foi muito boa, né? Lembrando, pessoal, que para calcular a TIR, depende do tempo que você permaneceu investido. Então, se você compra, por exemplo, um imóvel, vende, o lucro é pequeno, mas você fez isso muito rápido, ficou muito pouco tempo com esse imóvel em carteira, digamos assim, sua TIR vai ser mais alta, tá? Tem essa relação. Levantamento dos valores depositados em juízo pela Tokstok. Desde seu depósito em juízo, 24 de março, o montante que já contemplava multa e juros, encargos, vinha sendo corrigido por CDI e foi depositado com tal correção na conta corrente do fundo. Vale ressaltar ainda que no mês de maio, o inquilino realizou o pagamento do aluguel normalmente, inclusive com reajuste anual por IPCA, previsto em contrato já contemplado, estando assim adimplente com suas obrigações contratuais. Pessoal, aqui Tokstok é algo que quem é investidor desse fundo tem que acompanhar bem de perto, porque representa 15% das receitas. É o maior inquilino do fundo. Inclusive, passei em frente a esse imóvel, é um imóvel muito grande mesmo, e me parece o imóvel core da Tokstok. Isso dá uma tranquilidade para quem é investidor do fundo. Porém, se sair, né, se acontecer alguma coisa, é um impacto ali, tem seguro, carta-fiança, tem tudo isso, mas se você pensar ali no médio prazo, é um impacto. Obviamente que é um imóvel muito bom, muito bem localizado, mas enfim,
é um engasgo caso a Tokstok aqui tenha algum problema. Então, o valor depositado foi de 1,8 e aí foi sendo corrigido pela justiça e chegou aqui em 2,1. O fundo acabou que ganhou esse valorzinho, né? Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, não se esquece de deixar o like, se inscrever. Quero muito chegar a 2.000 inscritos. Se você puder me ajudar, eu ficaria muito feliz. Lembrando, temos o grupo do Telegram também, tá? Tá na descrição. Renovação do contrato Ambev em Cariacica. O fundo assinou no mês de maio aditivo contratual com a Ambev, estendendo o contrato por mais 60 meses a partir do seu antigo vencimento. Então, o vencimento passou a ser janeiro de 28. A empresa ocupa 100% do ativo, localizado na região metropolitana de Vitória, no município de Cariacica. A renovação ocorreu na modalidade típica e o valor de locação encontra-se dentro dos parâmetros de mercado da região. Não deve ter tido nenhum aumento relevante, né, pessoal? As novas condições comerciais pactuadas não impactarão significativamente a distribuição de rendimentos do fundo, uma vez que o CD Cariacica representa 3% da receita bruta. Então, interessante aqui uma renovação jogando lá para frente. Eu tenho dito isso em alguns vídeos. O arcabouço fiscal, da forma que está estruturado, a gente vai precisar aumentar a arrecadação. Para 2023, 2024, talvez ali 25 esteja ok. Mas 25, 26 a gente pode sofrer um pouquinho aí na questão fiscal. Então, você ter contratos sólidos lá na frente, para 2028, você talvez consiga passar por esse período ali que pode ser problemático para o país com um pouco mais de segurança. Então, eu já estou olhando isso na minha carteira, tá? Principalmente a carteira de tijolo, mas também na carteira de papel. Qual é a solidez aqui dos contratos que eu estou adquirindo através das cotas de fundos imobiliários? Qual é a duração delas? Qual é, de fato, a solidez para eu ver se vai conseguir passar por esse momento? Então, fica a dica aí para quem quiser já olhar um pouquinho mais para frente. Suspensão das tratativas para a venda do CD Cachoeirinha. Então, aqui foi o que eu disse para vocês há pouco, a gestão encerrou aquela negociação e continuará a avaliar cuidadosamente as possibilidades de reciclagem do portfólio e explorar alternativas que possam otimizar o retorno do fundo. Então, segue a vida aqui com o CD Cachoeirinha. Ia ser vendido, não foi? Tudo bem. Obras no Castelo 57 Business Park. A obra encontra-se em estágio final e no mês de maio foram finalizadas diversas atividades do interior do galpão. Além disso, houve um bom avanço nas atividades de área externa, prédios de apoio e pavimentação das docas e redes de enterradas. A inauguração do ativo está prevista para 30 de junho. Está bem próximo aí, né, pessoal? Vai ter aqui uma RMG nesse fundo, nesse ativo por mais 24 meses, algo aí para a gente acompanhar como é que vai ser a alocação desse imóvel. O resultado do fundo em maio foi de mais de 15 milhões, equivalente a 1,02 por cota. O resultado dos imóveis totalizou equivalente a 1,03 por cota. Lembrando, pessoal, que teve aqui o depósito ali, né, do valor que estava em juízo, por isso que deu esse valor tão alto aqui. A gente vê e a venda também, né? Teve a venda. Resultado não recorrente, 19 centavinhos. O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído equivalente a 44 centavinhos por cota. Então, aqui a gente consegue ver, ó, resultado recorrente total 83 centavos, resultado não recorrente 0,19, resultado total 1,02. O fundo distribuiu 70, tinha aqui 12 centavinhos no mês anterior de resultado acumulado não distribuído, reteve aqui mais 32 e agora tem 44. Um valor interessante aí para o fundo conseguir manter o guidance que a gestão trouxe aqui para a gente. A gestão do fundo estima que o rendimento mensal distribuído no segundo trimestre de 2023 se situa entre 0,65 e 0,72. Ou seja, é um guidance curtíssimo, né? Para agora. Ela tem que trazer no próximo relatório para a gente pelo menos mais 3 meses. A gestão tem optado por fazer assim esse ano, em razão justamente do que ele colocou aqui na frente. A nova faixa de rendimento será adotada até que a gestão conclua a comercialização dos espaços disponíveis do portfólio, principalmente nos ativos Caxias Park e Fernão Dias Business Park. São os ativos que têm vacância desde o ano passado, principalmente, se eu não me engano, aqui no Caxias Park, que era alocado para a L'Oréal, se eu não me engano, tinha ali um valor de locação bem interessante. Então, a gestão está sofrendo para conseguir realocar esse imóvel, principalmente naqueles preços. Então, tem essa vacância. Enquanto ela persistir, acredito que a gestão traga esses guidances bem curtinhos para a gente, né, de 3 meses. Inclusive, aqui fica a minha crítica ao fundo. O fundo não traz para a gente mais detalhes
sobre como estão esses ativos, principalmente esses dois ativos vagos. A gestão poderia colocar para a gente uma coisa simples, mais ou menos como o RBRP faz, por exemplo. Ele coloca ali os ativos e como que está a situação daquele ativo. Então, recebemos 5 visitas, tem um locatário em negociação inicial, tem um locatário em negociação já final, para pelo menos dar uma noção para a gente. O relatório ele já sai com atraso, né? Ele já sai refletindo o mês anterior. Então, não vejo um grande problema em colocar essa informação simples para pelo menos dar uma noção para o seu investidor, obviamente respeitando ali a estratégia do fundo para que o fundo não seja prejudicado ali na sua governança, né? Aqui a gente tem o cronograma de pagamentos das obrigações de aquisição dos imóveis. Então, o fundo para 2023 está tranquilo. Depois aqui aumenta um pouquinho, então o fundo tem que estar atento a isso. Mas eu posso fazer um vídeo específico sobre essa questão, porque esse vídeo já ficou muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscrevam. Lembrando, o Telegram está na descrição. Valeu!